A paz do Senhor a todos que nos acompanham nesse canal Andando com a Bíblia. Nós fazemos alguns vídeos sobre a parte introdutória de cada livro da Bíblia e hoje nós estaremos fazendo a parte introdutória da primeira carta de Paulo aos Coríntios, muito conhecida, muito polêmica essa carta. É uma das cartas que revela a maneira que eles viviam, a igreja vivia naquela época, e quando você olha na carta de Coríntios, é uma das cartas, um dos escritos que essa escritura mostrou a maneira que eles viviam, a realidade que viviam. Então, pouca parte das escrituras mostram o que a carta de Paulo aos Coríntios mostra. Veja que dentro da carta de Paulo também mostra a maneira que eles viviam lá, luta, rumores, facções, enfim, e vários outros temas dizendo lá que como que ele estava vivendo, o partidarismo estava dentro da igreja. Então a carta de Paulo aos Coríntios ela é muito importantíssima para a nossa leitura. E outra, quando lermos a carta aos Coríntios, lê uma vez, duas vezes, aí nós podemos entender melhor a maneira que foi tratada a primeira carta aos Coríntios. E nós encontramos também dentro da carta de Paulo aos Coríntios vários outros temas, como deve lidar com uma sociedade, lidar com a sociedade obcecada pelo sexo. Paulo dá orientação ali, quando o divórcio é justificado e quando o cristão pode ou quando o cristão não pode ir à justiça. Paulo dá a instrução na carta aos Coríntios. E lendo essa carta também, teremos uma perspectiva de Deus sobre alguns tópicos interessantes. Veja lá também que o que nós iremos encontrar na carta aos Coríntios é como que a igreja pode impactar no mundo, o mundo hoje. A carta de Paulo aos Coríntios, ela dá essa orientação, como que a igreja pode impactar o mundo hoje. Então, ela tem orientação para tudo. E quando você olha, veja lá, então que Paulo, quando ele escreve essa carta para os cristãos de Corinto, a cidade era uma cidade muito importante, era uma cidade comercial da Grécia. E Paulo, e se você olhar, a cidade de Corinto era uma cidade comercial, era uma cidade muito grande, o paganismo estava dentro da cidade de Corinto, enfim. Então você vai encontrar que a igreja passou por momentos difíceis, as pessoas que se converteram foram à igreja, ali eles tiveram que moldar o seu caráter, enfim, mas as coisas não foi tão fácil. E Paulo, quando ele sai da cidade de Corinto, ele foi para a Grécia, e quando ele chega lá na cidade de Éfeso, quando ele chega na cidade de Éfeso, já fazia 2 a 3 anos que Paulo tinha saído da cidade de Corinto, ele recebe, ou ele recebeu notícia dos rumores que estavam dentro da igreja. A notícia era inquietante para Paulo, que era um bom líder, um homem que lutava pelo evangelho, um homem que era missionário, um homem que lutava pela obra de Deus. Então era inquietante, veja lá. Então o que tinha dentro da igreja? Conflito, divisões, partidarismo. A liderança da igreja que estava ali em Corinto, eles não estavam indo bem, eles não estavam bem. Outra, existia problema dentro da igreja que o dinheiro estava falando mais alto ali. Por exemplo, existia um pecado, um certo tipo de pecado dentro da igreja, porque era a família rica, não poderia ser excluído. Até que a família de Cloe leva para Paulo a situação que está acontecendo dentro da igreja. E nessas alturas, Paulo manda essa carta, e resolvendo todo esse problema. Então veja, alguns crentes ali dentro da igreja de Corinto já tinham uma conduta imprópria nas áreas sexual, ofensas contra outros irmãos, abuso dos dons espirituais, equívoco acerca dos ensinamentos cristãos básicos. Era a maneira que estava dentro da igreja, parecia que ninguém conseguia dominar mais nada ali, ninguém conseguia resolver o problema. Mas Paulo agora oferece conselhos,
honesto, verdadeiro, amoroso para com eles. Inclusive, quando você escreve, quando nós encontramos no capítulo 13, Paulo está falando sobre o amor. O capítulo 12 fala sobre os dons. O capítulo 15 fala sobre a ressurreição. Veja que ele orienta e faz a todos os que congregam ali na igreja de Corinto raciocinar a maneira que estão vivendo. E por isso ele escreve essa carta, a carta aos Coríntios, né? E eu sempre digo, é uma carta de muita orientação. Veja que a orientação sobre a ceia, né? Ou sobre a Santa Ceia do Senhor, que está na primeira carta aos Coríntios. A orientação, como participar, e Paulo deixa bem nítido a instrução da maneira de participar da ceia do Senhor. Às vezes nós extrapolamos hoje, fazemos de qualquer maneira, mas a orientação está ali, é só entender. Então a carta de Paulo aos Coríntios, ela é muito boa. Ela foi escrita no ano 54 a 55. Paulo fazia 3 anos que tinha saído, né, de Corinto, tinha ido para a cidade de Éfeso, quando ele escreve, recebe-se essas notícias, e agora ele manda essa carta aos Coríntios no ano 54 a 50, ou 55, né, que ele está escrevendo. Mas ele saiu da igreja da cidade de Corinto, mas sempre esteve atento e sempre teve aqueles que levavam a notícia da igreja para ele. Então, quando você olhar a igreja de Corinto e você perguntar, eu quero uma igreja honesta, uma igreja perfeita, não tem igreja perfeita. Veja a igreja de Corinto, seu exemplo, a igreja perfeita em dons. A igreja era repleta de dons, mas cheia de pessoas imperfeitas. Pessoas cheias de problemas. A igreja é problemática. Então podemos dizer assim, você não vai encontrar uma igreja perfeita. E se você encontrar uma igreja perfeita, então podemos dizer assim, tem aquela brincadeira que é ditada assim, não entra nela. Porque nós podemos contaminar essa igreja, porque não existe igreja perfeita. Por quê? Porque a igreja é composta de ser humano. Se ela é composta de ser humano, ela não tem perfeição. Estamos aperfeiçoando para o arrebatamento da igreja. Fique com Deus, fique com esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser.